Fluxo de caixa é essencial para a sobrevivência de qualquer negócio. Da matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo, na página B14, do dia 24 de julho de 2023. Marília Lima fundou a Cenouradas na pandemia e, desde o começo, fazia planilhas para entender as receitas e os gastos da empresa. Hoje, ela tem 2 lojas físicas e uma fábrica. A arquiteta Maria Lima começou a empreender por acaso. Em março de 2020, no início da pandemia, ela e todos os outros funcionários da empresa em que trabalhava foram postos compulsoriamente em férias. Em seguida, foi demitida. Nesse período, ela decidiu tornar o dia de uma amiga mais doce. Assei um bolo de cenoura e enviei com o recado: um bolinho chegou para alegrar o seu dia, conta ela. O gesto comoveu a destinatária e iniciou uma espécie de corrente entre amigos. Com o movimento, ela abriu um CNPJ e rapidamente o Cenouradas, como batizou a empresa de bolos de cenoura, foi crescendo. Depois de 2 anos trabalhando em casa, decidiu abrir uma loja física no bairro do Itaim Bibi, na capital paulista. A demanda cresceu e ela expandiu o negócio, criado em maio de 2022. Em outubro do ano passado, a empreendedora decidiu abrir um delivery no bairro da Mooca e outro em Higienópolis. Em janeiro deste ano, foi a vez de inaugurar a segunda loja física, desta vez na região de Pinheiros, além de uma fábrica na Vila Mariana. Nos primeiros meses de operação, ela faturava R$ 4.000 por mês e hoje a marca supera R$ 1 milhão. No início, Marília não tinha noção de finanças, mas fez o básico. Para precificar os produtos, fazia uma conta simples. Multiplicou os custos fixos com a farinha e açúcar por 2,5 e também calculava a necessidade de materiais para cada fornada de bolo. Com uma massa de bolo, eu vendia 7 marmitinhas, relembra a empresária. A partir do momento em que abriu lojas físicas, outros valores foram sendo incorporados ao preço. Hoje, nós temos impostos, verba para marketing e tudo isso entra na precificação do produto. Para entender se estava lucrando ou não, no início, ela também utilizava planilhas para registrar as entradas e saídas de capital. Mesmo sem saber, o que a fundadora do Cenouradas estava fazendo era o chamado fluxo de caixa, instrumento essencial para a sobrevivência financeira de qualquer negócio. Essas medidas parecem simples, mas não saber exatamente quais são os custos do negócio, nem como precificar os produtos, leva muitos empreendedores à falência já nos primeiros meses de vida. Ana Calisto, economista e consultora financeira, afirma que um erro comum e grave entre empreendedores é não ter um bom fluxo de caixa ou não saber como interpretá-lo. Muitas vezes, a pessoa anota as entradas e as saídas de dinheiro, mas no final do mês não sabe identificar quanto faturou, quais foram as despesas fixas e quais foram as variáveis, nem quanto foi direcionado aos investimentos, afirma ela. Sem ter essa fotografia bem desenhada das despesas e receitas, o empreendedor pode cair em armadilhas comuns. Uma delas é, por exemplo,
não ter noção de qual é a quantidade mínima de vendas que a empresa precisa fazer no mês para não fechar no prejuízo. O fluxo de caixa precisa ser um histórico que responda às perguntas básicas para a empresa seguir, diz Ana Calisto. Caso contrário, corre-se o risco de vender e não ter lucro. Seria o mesmo que trabalhar de graça. Essa também é a visão de Ricardo Brasil, fundador da Gava Investimentos e pós-graduado em análise financeira. O que faz um pequeno negócio quebrar é a falta de planejamento. E mesmo com planejamento, ainda tem chance razoável de dar errado. A inauguração da primeira loja física dos Cenoradas, em São Paulo, representou para Marília um investimento de cerca de R$30 mil. Parte deste montante, considerado baixo para a região, foi fruto de economias feitas durante o período em que vendeu por meio de aplicativo de entregas. A estratégia da empreendedora de usar recursos em caixa para expandir e procurar não se endividar em demasia nesse processo de ampliação é uma forte recomendação dos especialistas. Na visão de Brasil, da Gava, um dos piores erros cometidos por quem quer expandir o negócio é se alavancar demais e a taxas altas. Esse é um erro cometido até por empresas de capital aberto, afirma Brasil. O melhor caminho é estruturar um projeto e testar para saber se vai dar certo. É preciso ter caixa e uma reserva de emergência para o negócio. Caso o empreendedor não tenha recursos em caixa para investir na expansão, é preciso avaliar se um empréstimo é realmente viável. Só se faz sentido pedir empréstimo se você já tem um modelo que funciona, diz Brasil. Se essa empresa não for dobrar de faturamento em 5 anos, será que não é melhor investir em uma renda fixa que hoje deve render 100% no mesmo período? Ana diz ainda que o empreendedor precisa calcular se com uma nova loja, por exemplo, as vendas crescerão mais que as novas despesas. Além disso, é preciso distinguir o que é dinheiro da empresa do que é dinheiro do empreendedor.